não serão os mesmos de amanhã. Virão outros que também passarão. Hoje nós temos a honra de receber Maria Beatriz Dantas Braga, juíza em São Paulo. Doutora Beatriz Braga, a senhora judica em uma Câmara de Direito Público. A Lei do Silêncio, recentemente alterada, além de proibir denúncias anônimas, reduz o valor de multas e ainda exige que denunciante e denunciado acompanhem juntos a medição de som realizada pelos fiscais. Afinal, essa nova lei veio para tornar São Paulo ainda mais barulhenta? Cacilda, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui hoje com você. Obrigada. Sim, ficou mais barulhenta com essa lei. Que essa lei, na minha opinião, é um retrocesso, porque prevê multas menores do que as que já existem. Para você ter uma ideia, a multa na lei antiga era de R$29 mil, a maior. Agora é de R$8 mil. Inacreditável. A denúncia na lei antiga poderia ser anônima, agora não mais. O denunciante tem que se identificar e a medição é feita na sua casa, não mais no estabelecimento, para ver qual é o nível de ruído que o está incomodando. E se estaria incomodando? Se estaria incomodando, exatamente, como se ele estivesse mentindo em tese, né? E também não há nessa nova lei, nessa nova sistemática, a possibilidade de interditar o estabelecimento mais. Só as reincidências e interdição não há mais. Quer dizer, eles estão pedindo mais barulho. Estão pedindo mais barulho, exatamente. Foi bom para os bares barulhentos, né? Ah, sim. Para os continuam. restaurantes, etc. Tá certo. E quais são hoje, doutora, quantitativamente falando, os maiores litígios entre o cidadão comum e a administração pública? Sem dúvida nenhuma, os tributários. Sempre os tributários, né? Sempre os tributários. São em número assustador. Eles, na última estatística que nós tivemos, de fevereiro, o número de litígios em andamento é de 10 milhões no estado de São Paulo. E a distribuição mensal de cerca de 4.500 litígios no estado de São Paulo. E o Estado fica em cima, né? Quer dizer, a administração pública fica em cima. Exatamente. Como fica? Cobrança ativa. Sim, cobrança ativa da União, estados e municípios. A nossa Câmara faz as cobranças, julga em grau recursal as cobranças de estados e municípios. Sim. E a Justiça Federal, as cobranças afetas à União. Pois é, mas a verdade é que 33% das metas do Plano Nacional de Educação, criado por lei em 2001, não foram cumpridas. Não há lei que pune o Estado por isso? Não há. Somente 33% mesmo dessas normas foram cumpridas. E não existe nada que possa fazer com que o poder público efetivamente cumpra essa meta, que foi feita para 10 anos, né? Até 2010. Sim. E o que foi feito, mas foi engavetado, é um projeto de lei do senador José Jorge. Sim. Existe esse projeto de lei atribuindo responsabilidades, e dando prazos também, né? Prazos e responsabilidades para o efetivo cumprimento. Mas, infelizmente, foi engavetado e outro vai ser feito agora, elaborado em 2011. Será melhor? Para valer até 2020. Não sei o que vai acontecer, mas realmente é uma pena. Vamos sair um pouquinho dos números. Nos seus 25 anos de magistratura, a senhora também atuou no júri. E nesse cenário, é certo dizer que atualmente os crimes são mais perversos e que os tribunais do júri estão mais espetaculosos? Perversos, eu diria que não, estão mais perversos, sempre foram perversos. Mas o tribunal do júri, na verdade, não está mais espetaculoso pelo tribunal do júri em si, mas é a mídia que faz do tribunal do júri um grande espetáculo. E que gera aquele clamor público, Exatamente. Né? A mídia é que descobriu no tribunal do júri um palco de espetáculos, uma audiência absurda, não é? Como nós vimos agora no caso Nardoni. Deu muita audiência. Um Big Brother impresso. Então, para a imprensa, isso é espetacular. Então, é isso que tem acontecido. Aumentou esse interesse da mídia. Sim. Agora, quem de fato sentencia o réu? A pressão da mídia ou o corpo de jurados?
Essa é uma questão tormentosa, porque o tribunal do júri, em crimes de muita repercussão, realmente se tem uma ideia de que ele já vai com aquela ideia, já vai com a condenação ou absolvição em mente. Sim. Isso é o que está na cabeça de todo mundo. Isso é o que passa, né? E o tribunal do júri é muito criticado por isso também, a instituição do júri. Eu não posso dizer que isso seja uma verdade, porque eu sou fã do júri, sempre fui. Fui estagiária do Ministério Público de júri. Chamava então, né? Gostava muito. Eu fui estagiária no interior, onde eu estudei, em São José dos Campos. Sim. E lá era uma vara acumulativa, vara criminal, júri e execuções criminais. E eu fiz estágio oficial, inclusive, do Ministério Público por 2 anos. É um bom tempo. Participei de júris, entrando em sala secreta, com a permissão de todos, lógico, senão daria uma nulidade. Sim. E sempre gostei muito, sempre acreditei muito, porque no tempo que eu trabalhei no primeiro tribunal do júri, foram 6 anos e alguma coisa, eu sempre senti que o jurado, uma vez que ele foi sorteado e sentou ali na cadeirinha dele, Sim. ele tem o peso da responsabilidade. E ele vai julgar de acordo com a prova dos autos. É isso que eu percebo que vem acontecendo. Sim. Nos casos em que eu participei, que eu presidi como estagiária ou como juíza, eu vejo que o jurado sentado ali... É ele, né? É ele. Não importa o que aconteceu, não importa o que a imprensa falou, ele quer fazer justiça de acordo com a prova dos autos. Eu vejo isso acontecer, sim. Claro que é o que é correto. Então, eu acredito na instituição do júri. Agora, cá entre nós, doutora Beatriz, quando a senhora acompanha um julgamento como esse último do casal Nardoni, lá no fundo, a senhora dá graças a Deus por não estar lá judicando? Não, pelo contrário. Gostaria? Eu até gostaria. Como eu disse, eu gosto muito do júri, então eu acho que eu até gostaria de Porque estar. esse pegou fogo, né? É muito difícil, mais para o promotor, né? Um júri complexo, assim. Para o juiz, o juiz também tem uma certa dificuldade, porque tem que manter uma postura, tem que ser muito firme, como de fato o juiz do caso Nardoni foi. Para colocar ordem, né? Sim, e em júris assim de grande repercussão, mais ainda. Mais né? ainda. Ele tem que se impor, não é uma coisa muito fácil. Mas o promotor é que tem todo o mérito no julgamento pelo tribunal do júri. O trabalho todo fica com ele. E esse promotor, doutor Sembranelli, trabalhou realmente muito bem. Muito bem. Ele esmiuçou muito a prova. Eu sei disso, eu não participei do julgamento, não fui assistir. Mas acompanhou, né? Mas ele esclareceu a população, ele é o representante da sociedade, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele Sim. esclareceu as pessoas que queriam saber o que estava acontecendo, como era a prova, porque ele representa a sociedade, as pessoas têm o direito de saber. E eu acho que ele foi perfeito, ele foi muito técnico. Então sentiu uma vontadezinha de estar lá, né? Eu senti, sim. Senti, confesso que sim. Agora, indo mais fundo, sinceramente, a magistrada mulher tem mais sensibilidade para julgar do que o homem juiz? Olha, eu não posso dizer que sim, que a magistrada tem, porque eu conheço tantos colegas, tantos homens sensíveis. Uhum. Já me deparei com tantos na minha carreira, até a minha banca examinadora de concurso, também, por exemplo, também. formada de pessoas, de homens muito sensíveis. Teve sorte, então, Tive né, doutora? muita sorte. A banca foi muito respeitosa, respeitou o candidato. Sim. Então, eu me senti à vontade, eu fui me sentindo à vontade no decorrer do meu exame. Porque o começo é sempre mais difícil, né? Mas se o examinador te deixa numa situação, te deixa à vontade... Você já começa melhor. Você começa melhor. E isso é o quê? Isso é sensibilidade pura do homem. Então, do profissional do direito. Que bom ouvir isso. Então, eu acho que não é só um privilégio de mulher, não. É uma questão de sensibilidade, né? Não é uma questão de homem ou mulher. Porque tem mulheres bem sensíveis. É verdade, é verdade. Vamos confidenciar isso. Tá certo. Doutora, nós vamos parar um instantezinho. Daqui a pouco estaremos de volta. Você não saia daí, que já a doutora Beatriz Dantas Braga estará de volta.
sadios. Eu, como mãe, incentivo. Vale a pena incentivar. Vale a pena incentivar. Doutora Beatriz, vamos agora aos bastidores. A senhora trabalhou numa redação de uma agência de publicidade, por sinal, profissão muitas e muitas léguas distante da magistratura. Essa guinada de 360 graus se deu por quê? Conte para nós. Eu trabalhei porque eu gostava muito de escrever. E deve escrever muito bem, né? Eu trabalhei, foi no meu primeiro ano de faculdade de Direito. Eu trabalhei, foi meu primeiro emprego com carteira assinada. Puxa, que emoção. E eu trabalhava nesse setor de redação e criação também, dessa agência. Ah, criação também? Também, fazia um pouco de criação e redação. E gostava muito, porque sempre gostei de escrever, então me dei bem nessa agência de publicidade. E, ao mesmo tempo, eu fazia coluna social, que era um jornal de circulação semanal, chamado Diário de São José dos Campos. Eu também fazia essa coluna social. Então, tinha lá as minhas reportagens. Então, não era nada monótono, né? Não, não era nada monótono. Isso foi no primeiro ano. E, bom, na verdade, eu também havia estudado algo muito diferente do direito. Eu tinha acabado de sair de um colegial técnico de mecânica industrial. Essa eu não peguei. Eu estudei... Mas por que mecânica? Então, eu prestei uma espécie de vestibular para uma escola técnica federal, que existe uma escola muito boa em São José dos Campos, chamada Everardo Passos. Sim. É a Escola Técnica de Mecânica e Eletrônica. Eu não sei porque eu prestei esse exame, esse vestibular, e passei. Passou. E fui estudar porque achei uma judiação. Era uma escola que não era muito fácil. Sim, Acho não que devia eu ser. fui bem despretensiosamente prestar esse exame. Bom, enfim. Eu acabei estudando mecânica industrial. Bom, a senhora não prestou arraiz amador também para dirigir barcos, não? Eu estudei nessa escola técnica, mecânica industrial, depois fiz a redação na agência de publicidade, trabalhei no jornal. E por que essa guinada, né, de 360 graus? Porque quando eu fiz mecânica, quando eu estudei mecânica, eu percebi que aquilo não era para mim. Sim. Eu estudei, mas eu vi que eu não gostava daquilo. E já estava estudando direito? Não, é colegial técnico mecânico. E depois, bom, eu falei, bom, a área de exatas eu não quero, porque eu não estou gostando de estudar mecânica. Eu estudei, terminei meu curso, mas realmente não foi uma coisa apaixonante. Sim. E eu tinha, na época, passava férias, às vezes, em São João da Boa Vista, onde eu tenho um tio promotor de justiça do júri, já é aposentado, Hernani Paiva. E eu fuçava os processos dele. Começou a ficar fascinada. Nossa, mas que coisa, eram processos de júri. Eu comecei a me fascinar com aquilo. Ainda mais de júri. E, então, como eu fui meio por exclusão, eu falei, mas eu não estou gostando de estudar a área de exatas, né? E biomédicas também é uma área que não me atrai. Eu falei, eu vou estudar algo de humanas, alguma coisa na área de humanas. E como eu tive essa influência, de certa forma, eu acabei prestando vestibular para direito. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque de cara, assim, desde o primeiro já ano, se eu me identificou, identifiquei muito, gostou? Me identifiquei muito mesmo. E já logo no segundo ano, eu parei de trabalhar com agência de propaganda, redação, etc., jornal, e fui para fazer já estágio. Já estágio na área de direito. Comecei a fazer estágio no segundo ano, fazia no jurídico da prefeitura. Já se achou, né, doutora? Já me achei. E aí, dos outros últimos anos, foi que eu trabalhei como estagiária do Ministério Público. Tá, e continuou então? É. Continuou e foi em frente. Pois é, mas a doutora Beatriz não sossegou, né, naquela época ainda. Eu sei que ainda chegou a desfilar nas passarelas de moda e fez também fotos para anúncios, né? Agora, não deve ser fácil sair do mundo do faz de conta para a realidade dura dos processos. Doeu muito, assim, essa... Não, porque isso foi uma coisa de muito tempo atrás, sim, né? Foi uma coisa que eu comecei a fazer, eu era muito novinha, eu tinha 14 anos, sim, 15 anos. Foi durante o tempo dessa escola de mecânica, essa escola federal.
Mas tem muita curiosidade, né, doutora? Eu Exatamente. percebo que vai buscar, vai saber como é que é. Isso é bom. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Então, eu fazia compras em algumas lojas, nós morávamos no interior, é uma cidade grande, porém com todos os defeitos e qualidades de uma cidade pequena, Sim. digamos assim. E nós, minha família, minha mãe, minha irmã, eu costumávamos fazer compras em certos lugares que promoviam desfiles de moda. Sim. Então, por eu